Estamos começando o penúltimo dia da primeira data FIFA do ano, para quem estava ansioso pelo final da data FIFA. No dia 26, na terça-feira, acontecem os últimos jogos de seleções e no dia 27 os jogadores já começam a retornar para suas equipes. O final de semana do dia 29, 30 e 31 será lotado, pode ficar tranquilo para você que estava com saudade. Nessa segunda-feira, a gente tem 3 amistosos, mas eu estou focado em principalmente 2, eu vou comentar sobre 3, mas eu estou focado em 2, e eu quero falar sobre as seleções que passaram vergonha no primeiro jogo, né? Algumas seleções vieram para essa primeira data FIFA do ano para cumprir tabela apenas, a questão de amistoso, que não vale de nada, né? Como foi a maioria, né? E também algumas vieram para disputar aquela vaga da Euro que estava restando, né? 3 vagas restantes e ainda tinha aquela relegation, aquele rebaixamento da Nations League. No caso da Sérvia e da Suécia, que são as 2 seleções que eu quero comentar com mais afinco no dia de hoje, foram apenas amistosos. Então, o jogo não vale de muita coisa. Porém, o primeiro resultado, né? Serão disputados 2 jogos. O primeiro jogo de cada uma delas não foi um resultado tão interessante. A Sérvia, por ter uma defesa extremamente frágil, tomou uma goleada da Rússia por 4-0. Utilizou o time misto, praticamente reserva no primeiro tempo. Quando foi tentar reverter, colocando os titulares, não deu muito certo. E faz esse amistoso aí contra o Chipre. Eu acredito que pode ser uma situação interessante para a gente olhar uma Sérvia talvez um pouco mais agressiva contra a seleção do Chipre. E outro jogo que eu quero me focar é Suécia e Albânia. A Albânia perdeu até para o Chile por 3-0, mas a Albânia tá leve, né? Conquistou a vaga para Euro com o Silvinho, tá toda feliz. Tomou uma goleada ali, entre aspas, para o Chile por 3-0, mas não superou o vexame que a Suécia sofreu para Portugal, tomando 5-2. E a Suécia tem um ataque que eu gosto muito, que é muito agressivo e provavelmente vai tentar fazer a Albânia pagar esse pato. Então são 2 seleções que eu quero ficar de olho, porque o primeiro jogo foi de vexame e o segundo jogo pode ser uma tentativa de resposta, né? Para limpar um pouco da imagem feia que ficou na primeira partida. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 25 de março. Vamos começar às 10 horas da manhã dessa segunda-feira com Chipre e Sérvia. Eu sei que não causa uma ansiedade tão grande, e eu confesso para vocês que eu também não estou nessa ansiedade toda, mas me chamou a atenção por conta, como eu falei para vocês, da primeira partida da Sérvia contra a Rússia, né? A Sérvia teve um grupo relativamente chato na Euro e acabou ficando na segunda colocação, porque tem uma defesa muito frágil. Mas ao enfrentar uma equipe aqui do Chipre que não costuma oferecer para os seus adversários tanta dificuldade, então talvez seja uma chance da Sérvia tirar essa imagem ruim desse último amistoso aqui que a Sérvia fez contra a Rússia, tomando de 4-0. A seleção da Rússia não é uma seleção fraca, mas também não é uma super seleção, né? Então a Sérvia mostra cada vez mais que ela tem uma linha ofensiva muito forte. Se eu não me engano, o Vlahovic, ele não sei se ele não foi convocado, se ele está machucado, mas a linha de frente com Mitrovic, do Santadic, Milinkovic-Savic, é sempre uma linha de frente muito forte, né? Só que a gente consegue perceber que a Sérvia tem uma linha de zaga muito frágil. E o mesmo tipo, o biotipo físico dos jogadores do ataque estão na defesa, só que são jogadores de cintura mais dura, né, que tem mais dificuldade contra drible, contra jogada individual. Porém, o adversário agora, o Chipre, eu não sei se vai causar assim tanta dificuldade. Quando a gente pega os últimos jogos da Sérvia, você toma 4 da Rússia, 2 da Bulgária, 1 da Bélgica, 1 de Montenegro, 2 da Hungria, 1 da Lituânia, 2 da Hungria novamente, mais 1 da Bulgária, 2 da Jordânia, e aí contra Montenegro não sofreu um gol. Então é uma seleção que sofre de quase todo mundo, independente do nível. É por isso que eu também não vou dizer que é impossível aqui que Chipre não marque um gol na Sérvia. A gente não consegue cravar isso, porque realmente a defesa da Sérvia é muito frágil. O último jogo do Chipre já apresentou uma imagem muito mais interessante do que a imagem da Sérvia. Venceu o Gibraltar. O nível de Gibraltar é fraco? É, mas para o Chipre não tanto, né? Então pelo menos não perdeu, né? Venceu nos últimos 3 jogos, não teve derrota, uma vitória contra a Lituânia, um empate com a Letônia e uma vitória contra a Gibraltar. Porém, quando a seleção de Chipre pega uma seleção um pouco mais capacitada, Espanha, Noruega, Escócia, você já tem
uma dificuldade muito maior, derrota para a Espanha por 3-1, derrota para a Noruega por 4-0, derrota para a Escócia por 3-0. Então, se a Sérvia conseguir ajustar um pouquinho a sua defesa, eu acredito que a Sérvia pode punir, vamos dizer assim, o Chipre por conta desse primeiro jogo fraco contra a Rússia. Aqui no PDF de apoio, eu estou usando o notebook, então pode ser que ele fique sambando um pouco aí na sua tela na hora de scrollar, mas aqui no PDF de apoio eu trouxe o desempenho do Chipre na eliminatórias da Euro. Perceba que o Chipre gabaritou de derrotas, né? 4 derrotas em 4 jogos em casa, e a Sérvia, fora de casa, venceu 2 e perdeu 1. Essa derrota provavelmente foi para a Hungria. A Sérvia não falhou em marcar em nenhum jogo, já o Chipre falhou em 50% dos jogos. O ataque, o poderio ofensivo do Chipre é muito frágil e a defesa foi uma média de 3 gols sofridos por jogo. Então, se a Sérvia fizer pelo menos o básico, eu acredito que a Sérvia consegue uma vitória até com uma certa tranquilidade por aqui. O primeiro tempo da Sérvia é superior, não dá para elogiar tanto a defesa da Sérvia, mas é mais fácil criticar a defesa do Chipre, né, com 8 gols sofridos e 75% de derrota. No segundo tempo, a seleção do Chipre até melhora um pouquinho a questão de gols sofridos, mas continua sofrendo mais do que a Sérvia e tendo mais derrotas. 100% dos jogos do Chipre dentro de casa nas eliminatórias da Euro, e eu trago a Euro como parâmetro de comparação, porque é onde a equipe joga com seus melhores jogadores, onde a equipe joga com mais vontade na frente da sua torcida. Então, 100% dos jogos do Chipre em casa foram over 2,5 e 50% dos jogos da Sérvia fora de casa foram over 2,5. A Sérvia costuma marcar muito os seus gols no final do primeiro tempo e também no final do segundo, e não tem sofrido tanto. Então, na questão de momentos dos gols, como foram poucos jogos e poucos gols, é difícil a gente cravar aqui um momento onde de fato saem mais gols, e essa porcentagem pode influenciar de forma negativa. Porém, a Sérvia costuma marcar com mais facilidade no final dos tempos, final do primeiro e final do segundo, e o time do Chipre costuma sofrer com mais frequência na primeira etapa. Então não é aquele time que vai segurando para sofrer no final. Costuma sofrer logo na primeira etapa. A Sérvia provavelmente tende a ter mais escanteios do que a seleção do Chipre, né? Foi o que aconteceu com a maioria dos adversários. O Chipre praticamente não tem principais jogadores, não dá nem para elogiar, né? Porque a situação do Chipre é bem complicada. Teve 4 jogadores apenas que marcaram. Não, 3 jogadores que marcaram um gol e um jogador que deu uma assistência, se é que a gente pode elogiar algum por aqui. Do lado da Sérvia, a gente tem obviamente os Vic, né? O Mitrovic com 5 gols, o do Santadic com 2 gols e 4 assistências, do Sam Vlahovic da Juventus com 3 gols, e temos outros jogadores, mas confere antes do jogo começar se de fato esses jogadores estão titulares. Contra a Rússia, a maioria dos jogadores ofensivos, que principalmente se destacam aqui pelos gols marcados, não entraram em campo no primeiro tempo. Só foram colocados na partida no segundo tempo, quando o time da Sérvia já perdia por 2-0. E aí o jogo terminou 4, né? Para você ver como a defesa da Sérvia é ruim. Se você é um trader por aqui, eu viria e venho com a ideia de procurar um back favorito na Sérvia. Qual que é o problema? Todo jogo que eu venho trabalhar a favor do super favorito, e essa cotação 1,30 fora de casa indica que se esse jogo fosse na Sérvia, ele seria 1,10, né? Realmente é um mercado pesando muito o favoritismo da Sérvia. Para eu trabalhar a favor de um time super favorito, eu preciso confiar na defesa. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de me posicionar no mercado é identificar como que a Sérvia neutraliza os contra-ataques do Chipre, se isso de fato acontece, e como que ela recupera essa segunda bola, com que frequência. Se isso acontecer, dá para ficar a favor da Sérvia, porque de novo pode ser uma Sérvia mais mordida. Se você é um punter por aqui, essa cotação não é ideal, né? É óbvio que a gente imagina uma vitória da Sérvia. Em 10 confrontos a gente imagina pelo menos umas 8 vitórias da Sérvia por aqui. Mas essa cotação da Sérvia é muito esmagada pelo nível frágil de defesa que ela costuma apresentar. Se ainda assim você confia, aí a sua conta e risco, eu tentaria pegar uma cotação um pouco mais alta do back Sérvia, talvez torcendo para o Chipre segurar um pouco mais a Sérvia, ou tentaria buscar uma situação de handicap asiático. Menos 1,25 pode ser interessante. No menos 1,25 a Sérvia teria que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por apenas 1 gol, você tem apenas metade do prejuízo. Eu acho sinceramente interessante esse menos 1,25, porque caso a Sérvia esteja na frente, o Chipre deve sair para o jogo e a Sérvia pode ampliar o placar por aqui. Dá para pensar até num mercado mais exótico, de uma possível goleada da Sérvia, ou de um jogo 2,5 gols, né, com a Sérvia na frente do placar. Deixa eu dar uma olhada no 2,5. Tá com uma cotação baixa. Se tivesse uma cotação próxima de 2, seria interessante. Mas esse cenário de uma Sérvia na frente do placar é o que eu preciso para pensar numa situação de 2,5 gols. Mas um jogo arrastado 0-0 não é interessante para já começar com esse 2,5. Sinceramente, para mim, se a Sérvia de novo fizer o básico por aqui, deve vencer sem grandes dificuldades a equipe do Chipre.
Às 15 horas, o segundo jogo que eu quero me focar é Suécia e Albânia. Uma classificada para Euro e a outra não. Só que quando a gente fala assim, fica parecendo que a Suécia que é classificada, né? Mas não. A Albânia foi líder do seu grupo E, Albânia, República Tcheca, Polônia, Moldávia e Ilhas Faroé. E a Suécia ficou na terceira colocação do grupo F. Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estônia. Tudo bem, o grupo da Suécia era muito difícil mesmo. A Áustria estava num momento ofensivo muito forte, defensivamente também muito bem. A Bélgica voando com essa nova geração. E a Suécia teve que pagar o pato e acabou ficando de fora. Porém, o que me chama a atenção nesse jogo aqui é que, primeiro, a Albânia tá leve, né? Como eu falei para vocês na introdução, o Silvinho conseguiu classificar a Albânia para Euro. A Albânia, de tão leve, acabou tomando 3-0 do Chile em casa e agora vai fora de casa para enfrentar a Suécia. Eu imagino que o pensamento da Albânia seja o seguinte: teste, né? A Albânia vai para uma Euro, não me lembro se é a primeira vez ou se depois de muito tempo. É mais ou menos esses dois, é um desses dois cenários, mas é muito provável que o Silvinho esteja testando jogadores, testando movimentação em campo, testando parte tática, porque não tem muito tempo para treinar, né? Os jogadores ficam quase sempre nos seus clubes. Então eu acho que a Albânia está numa fase de teste. Depois de ter perdido para o Chile, talvez venha um pouco mais defensiva contra a Suécia. Não venha para se expor tanto, porque senão vai passar vergonha igual fez a Sérvia e igual fez a Suécia. A Suécia tomou 5 de Portugal. E eu já vejo uma Suécia mais agressiva, porque no caso a Suécia não está leve. A Suécia está pesada, não se classificou para Euro. Obviamente isso tem cobrança lá na imprensa local. Eu não sou sueco, mas obviamente deve ser uma cobrança bem forte por lá. E agora você tem um jogo da volta dos 2 jogos que você saiu para fazer. Você tem um jogo da volta como mandante contra uma seleção relativamente mais frágil, né? Comparado com Portugal. Então é obrigação, pelo menos deve ser cotado assim, que a Suécia deu uma resposta contra a Albânia. E essa cotação de 1,60 pode ser interessante mesmo, tá? Sinceramente, eu acho o time da Suécia defensivamente ainda muito frágil. Foi uma seleção que sofreu 12 gols em 8 jogos, num grupo que tudo bem tinha a Bélgica e a Áustria, mas também tinha Azerbaijão e Estônia, né? E assim como a Sérvia, como eu falei, né, tem uma defesa um pouco frágil, mas ofensivamente tem jogadores muito bons. Eu vou pegar aqui o jogo da Suécia contra Portugal e eu vou listar para vocês a linha ofensiva que a Suécia entrou em campo. Elanga, o Anthony Elanga, o ponta, geralmente joga na direita do Nottingham Forest, mas nesse caso entrou como ponta esquerda na Suécia. O Alexander Isak, atacante do Newcastle, hoje talvez um dos principais da Inglaterra, jogando pelo centro. Kulusevski, atacante do Tottenham, jogando aqui mais pela ponta direita, onde ele gosta de jogar. E Viktor Gyökeres, talvez hoje o melhor, se não um dos melhores, mas para mim o melhor atacante da Europa em atividade, ou pelo menos o que mais participa de gols, né, em relação a gols e assistências. Como eu já falei para vocês, eu acredito que muito em breve o Gyökeres vai ser vendido por um preço astronômico pelo esporte, para um Liverpool da vida, para um Real Madrid, para um United. Não demora muito, o Gyökeres vai acabar sendo vendido, tá? Então, para mim, é uma linha ofensiva capaz de dar conta aqui da Albânia. O problema da Suécia é a defesa. Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que dentro de casa a Suécia venceu apenas 2 jogos, perdeu 2. A Albânia só perdeu 1 partida. Em relação à iniciativa, as duas equipes saíram na frente de 50% dos jogos. As duas equipes falharam em marcar em apenas 25%. Já a Albânia sofreu gol em todos os jogos fora de casa. Isso é interessante da gente salientar. Não foi uma Albânia tão goleadora fora, uma média de 1,25 gols apenas. Já a Suécia marcou uma média de 2 gols por jogo dentro de casa. A Suécia precisa de praticamente uma finalização a menos no alvo para poder marcar um gol do que a Albânia. O primeiro tempo da Suécia tem mais vitórias, mesmo número de gols marcados e um gol a menos sofrido, então me parece um primeiro tempo mais estudado, mais under, a não ser que a Suécia venha com uma agressividade maior por conta do cacete contra Portugal. De novo no segundo tempo o dobro de vitórias, aí já aumenta o número de derrotas, né? Ao sair para o jogo para fazer gol, a Suécia toma. E essa tem que ser o seu cuidado na hora de trabalhar a favor desse favorito por aqui. 75% dos jogos da Suécia em casa foram over 2,5, mas apenas 25% dos jogos da Albânia fora. Então não puxaremos tanto a corda na hora de pensar em gols. Curiosidade,
50% dos gols da Suécia na Euro, nas eliminatórias da Euro, foram marcados nos últimos 15 minutos, né? Aquela zona de over-limite mais os acréscimos. E a maioria dos gols sofridos também foram no segundo tempo, que é onde eles saem para o jogo, né? Já a equipe da Albânia marca pouco, sofre pouco, mas a maioria dos gols sofridos também foi ali no final do primeiro tempo para o início do segundo. É provável que a Suécia tenha mais escanteios no jogo que a Albânia não joga lá na área do adversário buscando esse tipo de situação. Não é um jogo, pelo menos não tem sido uma média tão alta de cartões, uma média de 1,5 cartões apenas por jogo. Os principais jogadores da Suécia, tá aqui, ó, Kulusevski, tem o Forsberg, não sei se ele foi convocado para esse amistoso, mas na Euro, nas eliminatórias da Euro, ele foi muito importante. O Gyökeres teve 3 gols e 1 assistência na Euro, como a gente já falou, e o Claesson também, o Viktor Claesson, com 2 gols e 1 assistência. Do lado da Albânia, a pronúncia é muito difícil. Eu vou deixar aqui na tela para vocês conferirem, né? Porque pronunciar esse albanês aqui vai ser difícil. Se você é um trader por aqui, com toda a sinceridade do mundo, eu tô muito enviesado. Eu sei que é ruim criar viés, mas eu tô muito enviesado com esse quarteto de ataque da seleção da Suécia. Se a Suécia pudesse também, assim como eu falei na Sérvia, me apresentar o básico aqui, eu acho que a Suécia consegue vencer a Albânia. O problema é que nessa de querer dar uma resposta para sua torcida e vindo para cima, você pode ceder espaço, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, por mais enviesado que eu esteja, eu vou conferir como que a Suécia marca a saída de bola da Albânia, se a linha é alta, se existe agressividade na pressão, se existe o perde-pressiona e, obviamente, se essa recuperação ela é bem feita. Se a Albânia me mostra sinais de que consegue contra-atacar, por maior vontade que eu tenha de trabalhar a favor da Suécia, eu não vou fazer, tá? Agora, se a Suécia me der tranquilidade defensiva, eu quero estar a favor da Suécia por aqui nesse primeiro tempo. Isso se for de fato um massacre. Se você é um punter por aqui, eu gosto dessa vitória da Suécia, mas seria ainda melhor com uma cotação próxima de 2, para valer o risco, 1 para 1, né? Perde uma, ganha uma, eu acho interessante essa relação de risco-prejuízo próximo de 2. Mas vejo um favoritismo da Suécia sim por aqui. É provável que a Albânia tente jogar um pouco mais recuada, né? E para você pensar em gols por aqui, por mais que a Suécia tenha uma linha, um quarteto ofensivo muito forte, para você pensar em gols por aqui, o jogo tem que estar desempatado. Então espera o primeiro gol do jogo, de preferência esse primeiro gol sendo da Suécia, espera a Albânia sair para o jogo para você pensar no cenário de gols. Jogos da Albânia fora de casa, poucos foram over 2,5. Os maiores jogos over 2,5 foram da Suécia em casa. Então, para pensar numa linha assim, mediana, você pode talvez esperar um gol da Suécia no primeiro tempo, tentar buscar um gol lá no finalzinho, quando a Suécia acelera bastante depois dos minutos 60, 70. Isso é um cenário mais brando. Se você pensa em algo mais agressivo, se você viu um gol da Suécia cedo e começa a perceber que a Albânia está se expondo, o 2,5 também pode ser interessante. Para quem gosta de mercado de finalização no gol, Isak e Gyökeres me parecem ser oportunidades interessantes, mas eu não vou deixar de fora o Kulusevski, porque como deve ser uma defesa um pouco mais compactada da Albânia, pode ser que o Gyökeres fique muito mais centralizado dentro da área, entre os zagueiros, e o Kulusevski saia para chutar, para finalizar. O Isak também finaliza bastante, então você pode ficar de olho nesses jogadores, tá bom? Nas opções de jogos extras, tem mais um amistoso aqui interessante, que é Montenegro e Macedônia. Também dá para tentar tirar alguma coisa disso. Historicamente, é um amistoso com bastante gol. Eu confesso que eu olharia com carinho. Azerbaijão e Bulgária já é algo bem mais extra, assim como Bolívia e Andorra. Tá? Dos outros jogos extras que eu indicaria para você dar uma olhada é o jogo da volta, né, das semifinais do Gaúcho, o Inter contra o Juventude, o Inter 1,25, o primeiro jogo foi 0-0 lá na casa do Juventude, então dá para ficar de olho, até numa possibilidade de trabalhar a favor do Inter, se o Inter estiver muito bem e o Juventude estiver muito recuado, desde que o Juventude não esteja contra-atacando, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, a gente se vê na terça, um abraço.